Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Grangeiro do projeto Renda Mais. Vou gravar aqui uma videoaula do nosso curso de introdução ao mercado financeiro, onde eu vou explicar um gatilho de entrada feito pelo setup 9.3 do Larry Williams. Falando um pouco sobre, né, o criador desse indicador, Larry Williams, ele é um dos traders hoje mais conhecidos e mais conceituados no mundo, né? Ele desenvolveu alguns setups, inclusive esse, tem o 9.1, 9.2 e 9.3, que é o objetivo desse vídeo, né? Mas ele participou de uma competição em 1973, chamada Robbins Trade Cup, que ele fez a façanha, né, de transformar 10 mil dólares em 1 milhão de dólares no período de um ano, né, tendo um retorno de mais de 10.000%. Então ele é o autor de vários livros, né, sobre o assunto, e praticamente todos os traders conhecem, né, a história dele. Ele começou muito cedo, aos 20 anos, estudando, né, Bolsa de Valores, e ao passar dos anos ele se tornou essa referência no mercado financeiro. Só a título de curiosidade, né, ele tem uma filha que chama Michelle Williams, que é uma atriz de Hollywood, muito famosa, e ela também participou, né, dessa competição em algum tempo depois. E para aqui, né, fica um parênteses que é possível, né, a gente ter uma primeira profissão e trabalhar no mercado até que isso se torne uma renda principal, né? O Setup 93, na verdade, é um rastreador de tendências, né? Onde a gente opera sempre uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. O ideal, né, é que a gente tenha essa tendência bem definida e faça a condução dela pela média exponencial, né, de 9 períodos. Então eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como que funciona o setup e depois eu explico diretamente no gráfico. Então, nesse exemplo, né, nós temos uma tendência de alta e quando nós tivermos a exaustão dessa tendência, nós teremos o candle de referência, depois um movimento de contrafluxo, né, do movimento de alta, que é um respiro. Para que a gente tenha configurado esse setup, esse primeiro candle depois, né, o primeiro de respiro, ele não pode fechar abaixo da mínima do candle de referência, somente o segundo, e o ideal é que ele faça como está aqui na figura, né? Ele toca na média, ele não pode fechar abaixo da média, porque nesse caso iria desconfigurar, né, ia desarmar o gatilho, e a nossa entrada, né, estaria quando depois que abrir um próximo candle aqui, a gente tenha, né, um candle de alta, nesse caso aqui, superando a máxima do 2. Né? O 2 aqui seria o segundo candle de retração. Então, quando superar um ponto acima, nós fazemos a entrada, colocando o stop 1,5 ponto, 2 pontos abaixo da mínima deste candle de retração. Nesta configuração, né, a gente, além de ficar protegido pela média, a gente ainda tem aqui o possível rompimento de um pivô. Então isso configura, né, um trade e pela condução da média de 9, a gente consegue entrar nesta tendência de alta e surfar esse movimento. Então, nesse caso, né, nós podemos operar ele tanto na compra, que foi esse caso indicado, como na venda, né? Aqui na própria figura aqui tem essa indicação, que é o toque, né? A gente está numa tendência de baixa, o primeiro candle não fechou acima dessa máxima, tocou na média, nesse caso aqui ele tocou na média, e ativou aqui embaixo. Então, a gente tem tanto a opção de operar na compra como na venda também. E agora aqui eu vou mostrar para vocês, né, na prática, como esse setup funciona, como a gente configura a média, né, e como que a gente faz a leitura e os gatilhos de entrada. Então aqui, pessoal, a gente tem um gráfico limpo, né, pode ver que não tem nenhum indicador, e eu vou mostrar para vocês a simplicidade de você operar
esse setup. E o tamanho da façanha, né, que foi você transformar 10 mil dólares em 1 milhão de dólares no período de um ano com um setup tão simples como esse. Então, quando alguém disser, né, que o mercado ele é muito técnico, ele é muito difícil, exige muito estudo, não deixa de ser verdade para você ter um conhecimento mais amplo, né? Mas observem a simplicidade que é operar esse setup, né? Então, você vai indicar aqui, a gente vai colocar uma média móvel, né? A gente tem duas maneiras de fazer isso. Ou eu venho aqui em cima e coloco indicadores e procuro média móvel, ou eu posso simplesmente clicar na tela, escrever média móvel, né? Eu clico esse primeiro indicador aqui, dou 2 cliques nele, tá? Ele vai aparecer uma média de 9 períodos, que é justamente o que a gente quer, só que eu vou fazer uma configuração para ficar de acordo com o setup, tá? Então eu dou 2 cliques nela, ele vai me abrir aqui o período de 9, que é o que a gente precisa, exponencial. Eu vou só simplesmente colocar 2 aqui, aqui na aparência, 2, só para ela ficar um pouquinho maior, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, dessa forma, a gente tem aqui a configuração da média móvel. E reparem bem que já aqui hoje, no pregão de hoje, né, a gente teve uma ativação do setup, que é justamente aqui, ó. Ele caiu, depois ele fez um respiro neste primeiro candle verde, não fechou. Aqui esse candle, eu vou colocar aqui para vocês um contador de candles, justamente para a gente identificar mais fácil. Então, da mesma forma, né? Ou eu vou em indicadores, pesquiso o contador de candles, ou eu venho aqui, clico, coloco o contador, ele já aparece aqui, ó, contador de candles, eu clico 2 vezes nele e ele me dá aqui os números dos candles que estão fazendo. Lembrando que aqui a gente está no tempo gráfico de 5 minutos, então cada barra dessa equivale, né, a 5 minutos. E como eu estava dizendo, aqui a gente ativou o setup neste movimento de queda. No candle 38 ele respirou, no candle 39 ele tocou na média. Quando o 40 faz a superação da mínima do candle 39, eu tenho um gatilho de entrada e eu coloco o meu stop aqui em cima, um pouquinho acima do candle que tocou a média, tá? Nesse caso, especificamente, a gente opera isso muito na sala. Ele também, ao passar aqui, ele ativou um setup que a gente chama de rompimento de pivô. Então, nesse caso especificamente, para você ter um trade, a gente precisa de 3 elementos bem definidos: o seu preço de entrada, o seu preço de saída e o seu preço de stop, que caso a sua análise não corra conforme você planejou, ele volte, ele te protege. Então, como que a gente faz aqui para traçar um alvo, né? Eu posso pegar aqui a ferramenta de preço Fibonacci. Como ele ativou nesse candle de respiro, eu vou pegar a máxima do candle, eu coloco a primeira linha no fundo do 38 e ele bateu o primeiro alvo. Como ele tem um certo volume, né, um candle grande, corpo grande, eu posso puxar o segundo alvo. E aqui, ó, se vocês observarem, o que eu fiz? Eu tracei deste topo, neste fundo do 38, a segunda linha, por isso que é o segundo alvo, e ele cravou aqui, ó, tá? Então, se a gente for medir aqui esse movimento, a gente entrou aqui e ele deu 15 pontos em 20 minutos para um stop de 8, 9 pontos, né? Quase 2 para 1. Então aqui a gente tem o que a gente chama de trade, né? Que seria o trade perfeito, o trade de 2 para 1, tá? Eu vou dar uma rastreada aqui mais um pouquinho para a gente procurar mais um exemplo só para vocês perceberem, né? Como que é simples esse setup, né? Essa ativação desse setup, tá?
Então eu vou rastrear mais um aqui para para procurar, né, aqui. Ó, veja bem, aqui a gente tem uma configuração, tá? Já na abertura aqui do dia 29. Aí vocês reparem bem o seguinte, eu tenho um movimento de alta. Este candle, ele não fecha abaixo da mínima, então já me ativa a possibilidade desse setup 93. Este daqui, o 4, fecha abaixo, só que teve um deslocamento, né, o que a gente chama de deslocamento. E ele só é ativado aqui, ó, no candle número 7. Então, a nossa referência é o candle número 2, só que o gatilho de entrada está na superação da máxima do candle número 7 e o stop está justamente 1 ou 2 pontos na mínima dele. Tá? Ele não fechou em nenhum momento abaixo da média móvel, então isso me permite fazer esse deslocamento. E aqui a gente tem, né, não só ativação, como também um rompimento de pivô. E nesse caso, né, para eu traçar a minha saída, eu coloco uma ferramenta do preço Fibonacci no fundo mais baixo. Neste topo, a primeira linha que foi ativada, ele pegou o primeiro alvo. Eu tracei a segunda linha, ele também pegou. Eu tracei a terceira linha, e vocês observem aqui, ó, que a projeção deste alvo, né, deste topo com este fundo, ele cravou exatamente aqui no candle 22, tá? Então aqui a gente teve, depois da entrada, 65 pontos de alvo, tá? E aqui a gente teve um pouquinho abaixo, 17 pontos de stop, né? Então, 65 pontos, se a gente pegar isso pela condução da média, que daria tranquilamente, porque em nenhum momento ele fechou abaixo, com um contrato de mini dólar, a gente está falando em R$ 650, com 10 contratos em R$ 6.500 em um dia, em aqui quanto tempo? 1 hora de trabalho, 1 hora e 10, tá? Então, dessa forma, pessoal, a gente consegue, através do setup 9.3, ter esses gatilhos de entrada, tanto para compra quanto para venda, que também funciona da mesma forma. E aqui, pessoal, eu termino agradecendo, né, você que ficou comigo até o final do vídeo, e peço, né, que, se for possível, dá aquele joinha e compartilhe, né, com o maior número possível de amigos que tenham interesse em operar o mercado financeiro. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo e da sala ao vivo que a gente faz de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia, né, para quem quiser participar e ver como que é a dinâmica do mercado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, bons trades e até a próxima.